Bom, processos adaptativos está no início do capítulo 2. De novo, nós vamos ver que são 4 fenômenos principais. Na verdade, é uma discussão muito grande. Há alguns anos, as displasias foram expulsas dos adaptativos, porque elas ultrapassam as características de adaptação. Então, na verdade, elas não fazem parte da adaptação mais, né? Já há mais de 10 anos. E a gente tem, basicamente, 4 grandes fenômenos. Eu vou entrar na IBM, mas depois, se vocês quiserem contar a historinha, é uma propaganda que tinha para falar sobre pensamento analítico, né? Como é que a gente pensa dentro de laboratório. Então, a gente vai ver o que é adaptação, as respostas adaptativas à lesão, a definição, né, de adaptação propriamente dita, e os 4 fenômenos adaptativos na ordem que eu vou apresentar: atrofia, hiperplasia, hipertrofia e metaplasia. A gente até comentou sobre metaplasia aula passada, então hoje a gente vai ver o termo certo, o que significa, mas vocês têm uma ideia até boa do que é atrofia, por exemplo, né? O conceito leigo vocês têm. A gente vai ver agora o conceito do ponto de vista da patologia, de fisiopatologia. Tá? Não é nem o conceito clínico, é um pouquinho diferente. Então, dentro daquela esqueminha de crescendo, a gente tem desde a célula normal, passando para adaptação, para lesão ou dita degeneração, que é um termo que eu também não gosto muito, ultrapassando pontos de não retorno, inexoravelmente a célula migra para algum tipo de morte celular, necrose, apoptose, ou aqueles 18 outros que sobram, né? Do ponto de vista bioquímico. Lembrar que do ponto de vista histopatológico, a gente trabalha com o conceito só de necrose e apoptose. Qual é a diferença de adaptação e degeneração? A adaptação se mantém na esfera da homeostasia. A célula se encontra em equilíbrio. Isso é uma meia verdade. Como tudo, o conceito ele não consegue englobar todas as alterações. Então, cuidado, a atrofia está um pouquinho fora da homeostasia, na verdade. Tá? Então, a gente tem o miócito normal, sofre uma adaptação, por exemplo, para um aumento na carga, né? Vocês têm uma situação, por exemplo, de aumento da pressão arterial não transitória, uma situação permanente, persistente de uma hipertensão arterial essencial. O miócito vai sofrer uma adaptação para conseguir mandar aquele volume de sangue contra uma resistência periférica aumentada, e isso vai determinar a hipertrofia. E vocês veem que a cavidade, principalmente do lado esquerdo, né, ela praticamente desaparece, de tão hipertrofiada. Ela cresce de maneira concêntrica, né, em direção ao centro. Vocês veem que a direita ela aumenta muito menos, né, já que é a esquerda que vai fazer a força de bombeamento. Né? Esse esquema é do Robbins. Os processos adaptativos envolvem atrofia, hiperplasia, hipertrofia. Hiperplasia e hipertrofia, elas têm uma complicação de definição, porque elas são muito parecidas morfologicamente na macroscopia, e a metaplasia, que é diferente de tudo do que a gente está acostumado. Então, o que eles têm de características? Todos são potencialmente reversíveis. Todos eles têm como objetivo inicial, a princípio, manter a homeostasia, manter o equilíbrio interno. Eles vão determinar, eventualmente, um ou outro, não todos, alterações envolvendo tamanho, número, fenótipo, atividade metabólica ou mesmo função de determinado grupo de células expostas a modificações. É uma questão de saúde agora. Comprei isso aqui para não prejudicar mais a minha voz. Eu desliga o microfone. Tá? Está aberto, está dando... Vocês não me ajudam. Vocês não me ajudam. É resquício da minha voz. Eu acho que, professor, eu acho que tu pode mutar ela. Tá, pede para ela. Não, eu acho que tu pode mutar ela, porque tu é o administrador da... Porque eu normalmente não tenho aberto. É que eu não tenho o nome de todos vocês. Quem é? Não, agora fechou, Fechou. Tá, não. Mas a pessoa não está ligada quando entra e está aberto. É que normalmente quando entra está fechado. Bom, o que a gente tem de características individuais? Envolvendo a diminuição do metabolismo, a gente tem a atrofia. Envolvendo aumento do metabolismo, a gente tem a hipertrofia e hiperplasia, que eu falei, elas são muito parecidas a princípio.
E a hiperplasia e hipertrofia, obviamente, são processos concomitantes e frequentemente sobreponíveis. A gente vai ver que os dois acontecem ao mesmo tempo no útero gravídico. O que muda é a resposta do tecido, se é endométrio ou se é miométrio. Então, começando pela atrofia, né? Que no caso, vocês têm uma fotografia de um pâncreas atrófico e existe uma lei em que não existe espaço vazio interno, né? Então, quando os órgãos eles sofrem atrofia, esse espaço que sobra dentro do que seria o arcabouço do órgão, ele é substituído por tecido adiposo. Então, ocorre a chamada lipossubstituição. Isso acontece muito em linfonodo velho, né? O conceito da atrofia é a diminuição de um órgão ou tecido devido à diminuição do tamanho e envolve também, cá entre nós ali de lado, né, que nem gosta de falar, envolve diminuição de número de suas células. Então, quer dizer que tem morte celular aí no meio. Tem morte celular. Então, a atrofia é bonzinha assim? Não é tão boazinha assim, né? Então, ocorre redução do volume e da função das células. Esse fenômeno geralmente é localizado, mas eventualmente pode ser sistêmico, especialmente em situações de deprivação muito grave, um câncer no estágio terminal, um paciente lá dos anos 80 com AIDS, que não tinha tratamento, então os pacientes morriam praticamente consumidos naquela situação de síndrome de caquexia pavorosa, e ela está, como eu falei com vocês, associados com os fenômenos de morte celular, em especial autofagia e apoptose. Em algumas situações, incluindo fisiológicas, vocês vão ver que isso é escancarado. Então, a atrofia, ela anda de mãos dadas com morte celular em determinados pontos. Há uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A atrofia, como todos os fenômenos, eles podem, adaptativos, podem ser fisiológicos e patológicos, mas a gente tem que trabalhar com aquela palavrinha que eu prezo muito, que é o contexto, a contextualização. Nem sempre uma coisa pequena é atrofia. Então, vocês não podem dizer que um pônei é um cavalo atrófico. Não, é um cavalo pequeno. Dentro do contexto, ele é um cavalo normal. Para ele está do tamanho adequado. Então, nem tudo que é pequeno é atrófico. Professor, meu namorado estava saindo do banho agora nesses dias frios e eu acho que ele está ficando atrófico. Não, ele não é atrófico, o banho estava gelado. Então, cuidado. A gente tem que trabalhar sempre com o contexto. Causas da atrofia, né? A gente tem a diminuição da demanda, em atrofia por desuso, isso acontece muito por imobilização pós-fraturas, e isso é impressionante como detona a parte muscular. Vocês veem que os músculos, eles respondem de uma maneira quase que imediata. Em questão de 2 semanas, vocês perdem uma massa muscular absurda por desuso. E isso pode envolver, inclusive, massa óssea e o paciente fazer osteoporose. E em paciente idoso que termina utilizando menos a musculatura, isso é um desastre, né? Então, é uma coisa assim que a gente trabalha sempre com fisioterapia na recuperação dessa musculatura e inclusive desse tecido ósseo. A perda de inervação, né? Um dano de hack, um dano medular, ele pode levar à imobilização, paralisia flácida, e esse paciente determinar perda de massa muscular, perda de massa óssea. Isquemia, né? Os vasos começam a ficar cada vez mais estreitos, obstruídos, e isso vai determinar uma chegada de menor aporte nutricional. Isso acontece muito na aterosclerose, e isso determina fenômenos como a demência senil. Quer dizer, o velhinho, ele não está ficando demenciado porque ele está velhinho, ele está ficando porque ele está cada vez chegando menos sangue, glicose, aminoácidos, oxigênio lá no cérebro dele. Desnutrição, como a gente falou, né? A caquexia com aumento do fator de necrose tumoral, situações como o marasmo, que o professor Tadeu também vai comentar, perda de estímulo endócrino em órgãos que são endócrinos dependentes, por exemplo, a ablação de testículos e ovários, fazendo alterações em, por exemplo, mamas, no caso de ovários, em próstata, no caso de testículos. Inclusive, isso faz parte do protocolo de tratamento de câncer de próstata e câncer de mama, fazer algum tipo de ablação, mesmo que seja não cirúrgica, apesar que cirúrgica é extremamente mais barata. Compressão, um tumor sobre tábua óssea. E aí vem uma primeira explicação sobre termos patológicos, né? Termos de patologia. Tumor é qualquer expansão volumétrica. Um edema é um tumor. Tá? Cuidado com a palavra tumor, que não quer dizer câncer. Tá? Então, qualquer situação, mesmo uma polipose inflamatória alérgica do nariz, em que é uma situação puramente inflamatória,
em que vocês fazem aqueles grandes pólipos, eles podem comprimir a tábua óssea dos seios da face, que são extremamente fininhos, e levar à destruição deles. E isso ser mal interpretado por um radiologista inexperiente como sendo um tumor maligno. Então, cuidado. Mesmo situações benignas ou nem neoplásicas, eles podem determinar a destruição óssea. Envelhecimento, e é aquela pergunta que eu falei na aula passada, pô, envelhecimento é fisiológico ou é patológico, né? É alterado ou é normal? A doença de Alzheimer, quando precoce, a gente vê que nitidamente ela é alterada, né? Patológica, segundo o texto do livro. Eu já falei, cuidado com essa palavra, que ela não é de uso comum, não deveria ser usada tão comumente. Alzheimer, aos 90 anos, faz parte, tá, do espectro do envelhecimento, mas até que ponto ela é normal? Seria normal, né? E involução de estruturas embrionárias que podem ser um pouco persistentes, às vezes até mesmo na vida adulta, né? Involução das fendas branquiais, na região cervical, do ducto tireoglosso, das membranas entre os dedos, da cauda terminal, que a gente perde, né? A gente tem cauda na fase embrionária. Tudo isso desaparece por questão de uma dupla, que é a atrofia com apoptose. Aí fica escancarado, né? Nesse aspecto, eles acontecem sempre juntos. Nessas outras situações, ele começa com atrofia pura, mas na vigência de um processo contínuo e acentuado, ele pode misturar com apoptose e aí vocês têm morte celular verdadeira. Então, caso mais comum de todos, né? Alguém quebrou a perna, passa 4 semanas, quando tira lá o gesso, tá com a panturrilha que parece um quadormelita mole, né? Balançando ao vento, assim, molhado. Então, é uma coisa triste, né? A segunda coisa é o cheirão, né? Que depois de ficar um mês sem tomar banho, a pele tem um cheiro de manteiga rançosa bem característico. Então, é interessante que a musculatura esquelética, ela perde, né? Ela faz atrofia, perde elementos muito rapidamente e ela recupera muito rapidamente também. Tá? Com fisioterapia, em 2 meses, o paciente está praticamente normal. Se o paciente for jovem, tá? Alguém quer perguntar? Desculpa interromper. Em bioquímica, a gente viu os fatores antiatróficos, não sei se é assim, de alguns tecidos, por exemplo, o fator neuroprotetor, tem o fator mioprotetor também, se eu não me engano. Bioquimicamente, o que eles fazem, esses fatores anti-atrofia celular? Eles funcionam até certo ponto, né? Eles funcionam para manter o equilíbrio enquanto que a coisa está funcionando. Mas se vocês têm, por exemplo, uma diminuição de demanda, no caso de uma imobilização prolongada, 4 semanas, ele não vai funcionar a longo prazo, nem a médio prazo, né? Ele funciona só no início. Então, eles têm um potencial limitado. Ele vai durar para os primeiros 3 dias. Depois, ele já começa a perder efetividade. Então, esses fatores protetores, eles são mais importantes para o sistema nervoso central, que é uma área sensível, né? No momento que tu perde massa encefálica, tu não tem recuperação. Ele raramente recupera. Eu sei que tem estudo in vitro que mostra que as células podem se recuperar, mas isso em vivo é bem discutível ainda, tá? Por enquanto, a gente não tem nada na parte de células-tronco que mostra que a gente possa ter uma recuperação efetiva, né? Perfeito, obrigado. De nada. Então, a atrofia, ela pode ser fisiológica, na embriogênese, e patológica ou alterada, eu prefiro o termo alterado, e ser localizada e generalizada, que é menos comum. Extremamente comum a associação, nesses casos mais power, né, com apoptose ou autofagia, qualquer que seja a causa, fisiológica ou patológica, mas na fisiológica ela é escancarada. E independente de mecanismos ou causas, os aspectos microscópicos são semelhantes. Ocorre diminuição do volume celular às custas de organelas intracitoplasmáticas, né? Diminuição de volume e, eventualmente, diminuição do número celular. É a mesma coisa que eu tenho um cargo de alto executivo numa multinacional e, eventualmente, eu perco esse emprego por causa da pandemia e vou trabalhar vendendo óculos Ray-Ban falsificado na Rua da Praia, né? Então, eu vou sair de um prédio de luxo de 4 quartos e 2 vagas na garagem para morar num kitnet, né? Para morar num sala e quarto, né? E vocês têm que mudar toda a economia, então tem que reduzir. A mesma coisa faz o organismo. Ele reduz para manter a economia, que é a homeostasia. Tá? Então, o princípio da economia funciona dentro das estruturas celulares. O que acontece em termos de mecanismo fisiopatológico? Existe uma alteração do balanço entre síntese e degradação proteica,
diminui a síntese, aumenta a degradação. É isso que acontece. Através da formação dos vacúolos autofágicos, então a autofagia promove a maior parte dos fenômenos de diminuição volumétrica. A autofagia é a primeira parte, a apoptose seria a segunda parte, e lembrar que a maior parte da autofagia não é morte celular, é o tal do morrendo, não passou para o outro lado. E é interessante que várias células, principalmente células permanentes, elas vão apresentar como resíduo depósito de que houve alguma coisa, um depósito de material pigmentado chamado lipofucina, que é um pigmento literalmente, como diz o nome, marrom. Tá? Fuscus é marrom. Eu vou voltar a falar desse pigmento chamado pigmento do envelhecimento, que é uma situação que sempre tem atrofia. A gente vai discutir isso lá na última aula. Ela envolve a viobictina proteosoma e que vai determinar a proteólise, né? Então, situações que determinam aumento de autofagia, que é a dieta do jejum intermitente, jejum prolongado, em que o paciente fica 18 horas sem comer, e exercícios determinam o aumento da autofagia. Além disso, a redução da atividade metabólica por si só, ela também vai determinar a diminuição da síntese proteica. É uma coisa bastante complexa e muito rápida, né? O organismo, ele joga rápido para manter a homeostasia. Os mecanismos, do ponto de vista bioquímico, envolvem a liberação de TNF, que é uma citocina pró-inflamatória, fator de necrose tumoral. Isso acontece especialmente em situações de caquexia por câncer ou por AIDS. E ela envolve também a ativação de genes durante a embriogênese, né, para determinar a evolução daquelas estruturas resquiciais. Um grande problema é olhar a microscopia, porque vocês não vão ver, na maior parte das vezes, nenhuma alteração. E se a gente não tiver uma régua dizendo o tamanho habitual da célula e a gente não tem, na maior parte das vezes, a atrofia, do ponto de vista microscópico, passa completamente batido. Então, vocês têm células musculares de tamanho relativamente normal e células musculares em corte transversal de tamanho diminuído. Aí dá para ver que elas estão nitidamente atróficas, essas menores. Mas eu vou dizer que isso é uma raridade histológica. Muitas vezes eu vou trabalhar de maneira indireta. Por exemplo, um linfonodo com acentuada lipossubstituição. Então eu sei que ele é um linfonodo atrófico. Aqui, por exame de imagem, hoje, com captação de glicose, a gente pode trabalhar de maneira funcional com o sistema nervoso central. Vocês podem ver em tomografia o aumento das cisternas, né? Isso determina indiretamente de que o parênquima está diminuído. E vocês veem que a captação da glicose, ela fica diminuída, o normal seria azul. Quanto mais cor-de-rosa, maior o número, maior o grau de atrofia, no caso, uma doença de Alzheimer. Então, isso pode ser, inclusive, quantificado por exames que são até relativamente simples hoje em dia. Testículo normal, do lado com um testículo atrófico por isquemia, nesse caso aqui relacionado à doença aterosclerótica. Vocês veem, quando a gente compara o normal com o alterado, fica óbvio. O problema é quando os dois testículos são atróficos, aí vocês não têm como comparar. Uma situação que é um pouquinho mais sutil. Aqui vocês têm um rim com uma pielonefrite secundária a uma obstrução por cálculo renal. O paciente tinha cálculos que obstruíam a saída da urina. Isso vai determinar uma atrofia por compressão. Então, se vocês olharem o parênquima renal sobre aqui o cálice, vocês veem que basicamente ele está com 4 milímetros de espessura. Ele ficou extremamente reduzido, né? Praticamente desaparece a cortical e fica só a medular, né? A cortical é a primeira que dança e ele pode ser substituído, já que aqui é uma indução de processo inflamatório secundário à pielonefrite. Vocês podem ter fibrose também, né? Então, a fibrose não é parte da atrofia, né? Ela está consequente ao processo inicial. Segundo Professor, fenômeno. lá no tecido muscular, Oi. Os miócitos ficaram preenchidos, ali onde que seria a região do perimísio ali, ficou preenchido por alguma coisa, o que seria aquilo? Não está preenchido por nada, que eu saiba. Tá, mas aqui, se ele atrofia, teoricamente não teria que diminuir. Mais uma. Não, esse é do músculo. Essa região em branco ali. É basicamente de retração do material e tecido conjuntivo. Não tem nada. Tá. É o tecido normal que fica mais expandido porque o tecido retrai. Mas só isso, né? Pensei que elas ficassem mais juntas. Hã? Não é que eu pensei que elas ficassem mais juntas.
Não, Mas o que diminui é só o miócito. Elas são separadas, é que elas diminuíram de volume. Tá? Tu tem que pensar que o tecido conjuntivo ao redor fica normal, só dá a impressão de que ele está alterado. Perfeito, obrigado. Segundo fenômeno, que é a hiperplasia. Então, a hiperplasia é o aumento volumétrico de um órgão ou tecido, bem o contrário da atrofia, devido ao aumento numérico. Tá? Então, aqui é questão de número das suas células. Ocorre proliferação ou multiplicação celular com a finalidade de responder ao aumento de solicitação. Obviamente que ele só pode ocorrer no grupo de células que tem capacidade de divisão celular em adultos. Envolve basicamente os epitélios, como o caso da pele e mucosa, e tecidos linfomatopoéticos, incluindo medula óssea, durante a eritropoiese, e os linfonodos. Então, aqui no caso, em cima vocês têm um linfonodo, e vocês veem o folículo linfóide, ele está com um centro mais claro. Esse centro mais claro se chama centro germinativo, e ele indica que esse linfonodo está proliferando. Se ele está proliferando, ele está numa situação de hiperplasia. Isso não é o habitual. Eu não quero dizer normal, porque, de novo, né, o que é normal aqui? Ele, numa situação inflamatória, ele normalmente vai estar aumentado. Mas esse conceito que vocês têm da histologia de centro germinativo ser normal não é o mais correto também. Tá? Às vezes, como o pessoal da histologia trabalha muito com linfonodo de rato e de cobaia, eles fazem uma certa irritação dos linfonodos, fazendo injeção de solução de Feugen, e eles terminam ficando com um centro germinativo, e aí o linfonodo fica bonito e exuberante. Mas isso não é um linfonodo habitual. O linfonodo habitual não tem centro germinativo. Centro germinativo é uma condição de hiperplasia, uma condição um pouco fora do habitual. Então, os mecanismos, né, na fisiológica, pode ser hormonal, como endométrio durante a gestação, ou compensatória, que vocês vão ver também no segundo bloco, professor Tadeu. Eu não vou tirar a surpresa da discussão, que é pós-hepatectomia. Eu só vou dar uma breve introdução. Patológica, no endométrio, vocês veem de novo o mesmo tecido, só que durante reposição hormonal, a TRH é terapia de reposição hormonal, que é ultra discutível. Por exemplo, os americanos quase não fazem terapia de reposição hormonal, e nós fazemos num volume bem mais significativo comparado com eles. E a hiperplasia prostática, mesmo causadas por andrógenos endógenos, tá? Produzidos, por exemplo, até pelo tecido adiposo. E praticamente todo homem tem hiperplasia prostática. Quem não tem hiperplasia prostática tem câncer, e frequentemente de próstata, né? E frequentemente tem os dois, né? Então, todo mundo também, se viver 100, 150 anos, vai ter câncer de próstata. Isso é outra regra cruel da natureza. Mecanismos que envolvem a hiperplasia são os hormônios e os fatores de crescimento, né, os growth factors, que envolvem, por exemplo, a indução pelo HPV, o vírus do papiloma humano nas verrugas e condilomas, pela produção de citocinas pró-inflamatórias. Isso leva, às vezes, à sobreposição com um fenômeno à parte, que é a displasia. Lembra que eu falei para ela que ela foi expulsa há mais de 10 anos do grupo das adaptações, porque é considerada uma situação neoplásica, e neoplasia e adaptação não são a mesma coisa, e ela pode envolver também, no caso da próstata, essa via chamada PI3-AKT-PTEN. Isso leva à diminuição da apoptose. Então é interessante que aqui acontece o contrário da atrofia. A falta de morte celular pode levar ao aumento numérico, porque as células não estão morrendo e continuam proliferando, e isso vai determinar o aumento do número das células. É uma coisa recém, assim, elaborada, não é uma coisa muito antiga, mas está se repensando o fenômeno de hiperplasia, de que ela não é simplesmente proliferação, mas uma pausa da morte. Tá? Então, ela é o contrário da atrofia. É interessante porque isso não era pensado. A década de 90, virada para os anos 2000, isso era recém começou a ser levantado, e agora cada vez mais há evidências de que ele envolve fenômenos de morte, ou causando morte, atrofia, ou evitando morte na hiperplasia. Há o fenômeno, né, bastante descrito da hiperplasia compensatória de fígado. Ele tem uma base mitológica, no caso do Prometeu acorrentado, em que ele, por ter dado o fogo dos deuses para os homens, né, e isso também é como é assim, deve ser entendido não literalmente, mas de uma maneira de que ele passou a tecnologia dos deuses para os homens e ensinou
uma série de ferramentas, inclusive o fogo. Ele é castigado, Prometeu era um titã, então ele era imortal, ele é castigado, amarrado num rochedo, e tinha o fígado bicado todos os dias por uma águia, e durante a noite esse fígado se regenerava. O fígado não se regenera tão rápido assim, ele leva mais ou menos 10 dias. Mas, de uma determinada maneira, é fascinante saber que os gregos, há 2.500 anos atrás, eles já pensavam em algo como hiperplasia compensatória. Ela é bem mais complexa porque envolve uma série de citocinas, TGF, beta-1, ET1, PDGF, MCP, MMP2, quer dizer, várias dessas siglas, e que elas são relacionadas justamente a disparar até a cadeia de cascata inflamatória, né? Isso acontece em vários fenômenos, inclusive em situações de dano celular, e é importante, né, de reconhecer. Aqui no caso, por exemplo, é a ativação das células primitivas, das células tronco de fígado, durante as lesões hepáticas e a resolução. Essas células vão aumentar de tamanho para compensar aquela parte do fígado que foi alterada. Uma outra coisa bastante interessante que também aparece muito no dia a dia, né? Vocês têm um paciente adolescente ou adulto jovem com mamas volumosas, né? Uma situação de ginecomastia. A ginecomastia é uma situação que afeta mais ou menos 30% dos homens, não é tão rara assim, né? Ela é bastante comum, e ela é uma situação de hiperplasia, em que vocês têm um aumento principalmente da parte ductal. O homem não tem lóbulo de mama, por isso que o homem não produz leite, né? Na verdade, é limitado aos ductos, e de tecido adiposo, né? Uma coisa também interessante, que se vocês olharem o cavo axilar, aqui o pilar anterior, ele tem uma estria, né? Isso leva sempre a pensar, será que esse camarada não está usando algum tipo de hormônio e não está fazendo algum hormônio injetável para fazer maromba, alguma coisa assim, né? A gente sempre tem que ficar pensando, porque isso é uma realidade, né? E tem que explicar para o paciente que isso pode ser causa de ginecomastia. Assim como eu mostrei na aula passada, pode ser causa de acne esteroide. Uma situação bastante comum, né? Hiperplasia linfóide folicular, aqui em região retroauricular, num paciente jovem, a famosa íngua, né? Um paciente pode fazer isso por qualquer processo inflamatório, não necessariamente infeccioso. Mesmo uma topada de dedo, o dedão, pode levar à hiperplasia folicular com a presença do centro germinativo. A gente vai ver isso, a turma A e B, a minha pelo menos, a turma 2, vai ver hoje na aula prática, seguir hoje a aula teórica. Os papilomas virais, causados pelo vírus do papiloma humano, famoso HPV, em que vocês têm essas lesões com um padrão em coroa de abacaxi, tanto em glande quanto em corpo peniano, e que, obviamente, na histologia, vão ter essa proliferação epitelial e fibrosa, mas predominantemente epitelial redundante, que dá esse aspecto todo convoluto que a gente chama de papilomatose. E uma característica do HPV é causar esse halo claro ao redor do núcleo, que é chamado de colocitose. É praticamente a assinatura das lesões por HPV. Uma outra situação de hiperplasia. E no caso, cutânea. Vocês viram linfonodo, linfopatopoético e cutâneo, caso de epitélio. Aqui uma verruga viral, do tipo habitual, né? Hiperceratótica, e que vocês veem que ela é menos acentuada que o condiloma, né? Ela é menos exagerada, mas vocês têm esse epitélio redundante, tipo orelha de coelhinho, né? Comprido para fora, um padrão que a gente chama de exofítico. Uma tireoide, é uma outra situação em que vocês têm um epitélio glandular. Às vezes a gente não nota, né? Situações de bócio coloide que está aumentado, o esquerdo está um pouco aumentado em relação ao direito. Vocês têm aqui a presença de um nódulo do outro lado, num exame de imagem, mas ele pode atingir tamanhos absurdos, tamanhos muito grandes, que é o caso, por exemplo, dessa paciente, que é uma paciente fotografada no Afeganistão, quando os americanos entraram lá com a intervenção militar na guerra do Afeganistão, nessa segunda guerra do Afeganistão, porque não sei se vocês sabem que houve uma primeira guerra com os soviéticos, quando a União Soviética desapareceu ali no final dos anos 80. Então, eles pegaram pacientes com uma população bastante desprovida de atendimento de saúde, e obviamente que esses pacientes deixavam as lesões crescerem até não poder mais, né? Então a gente vê, isso é bem mais raro de se ver em grandes centros. Ô, prof, nessa situação, uma ressecção acho que é um tumor, aquilo ali, não? Resolve ou não?
Ou é benigno? Não, tu pode fazer tratamento medicamentoso com iodo radioativo, né? Fazer uma... Aí, regride? Ele faz, ele responde. Ele é muito responsivo a tratamento conservador. Não precisa fazer ablação. Não precisa fazer uma retirada do tumor de cisão. Né? Tu está preservando. Tu pode diminuir também bastante o volume, se ficar resíduo, aí tu opera. Então, tem outras alternativas. Né? Uma situação Professor, especial. Oi. Desculpa te interromper. Um lipoma seria uma hiperplasia também? Não, é uma neoplasia, a gente fala isso no quarto bloco, tá? Então, nem tudo que é tumor é neoplasia, e nem tudo que é expansão volumétrica é neoplasia. A gente tem as adaptações também. Então, cuidado. Tem muita sobreposição, muita confusão nessa área, né? Uterogravídico é um exemplo bastante interessante, porque vocês têm uma colagem, é um órgão colado, né? Porque ele tem uma estrutura mesenquimal, vocês têm um tecido muscular liso, junto com um epitélio do tipo glandular. Obviamente, o epitélio mesenquimal não tem capacidade proliferativa, quem tem capacidade é a parte glandular. E, obviamente, que no útero gravídico é o endométrio que vai proliferar. Então, vocês têm uma hiperplasia endometrial, só do endométrio. Depois a gente vê o que acontece com o miométrio. Na próstata, vocês veem que ela fica com esse padrão multinodular. Essa fenda é a uretra. Não sei se você sabe que a uretra prostática é enorme, né? Ela é extremamente grande, até se a gente pensar bem. E uma das causas de obstrução urinária, porque o paciente fica com polaciúria e com inversão do ciclo, né? Ele começa a urinar mais à noite, é não por causa da obstrução da próstata, mas porque a próstata, ela eleva o colo da bexiga e isso dificulta a saída, porque aí ela aperta a parte final da uretra. E isso que vai levar a polaciúria, aquela dificuldade miccional, o paciente vai ter que fazer força para sair meio pingo de urina. É interessante porque vocês têm uma situação que não é câncer, é uma hiperplasia prostática, e aí o pessoal da urologia diz assim, uma hiperplasia prostática benigna. Não sei o que querem dizer com benigno, porque hiperplasia é hiperplasia. Tá? Teoricamente, não tem que dizer que é benigno porque ela nunca é maligna. Então, não tem sentido nenhum. Benigno e maligno, eu reservo para neoplasias. Tá? Cuidado para não ser redundante de uma maneira sem significado. Redundante com significado é interessante. Redundante sem significado, para patologistas, às vezes, é um pouquinho de falta de cultura patológica. Né? Na bexiga, vocês têm, então, não na próstata, na bexiga, pela compressão da próstata, vocês têm uma distensão. E isso leva à atrofia da parede. Então, é interessante, porque vocês têm uma hiperplasia na próstata, levando, consequentemente, a uma atrofia de bexiga, né? 2 em 1. E aí a gente fica naquela questão, tá? Então, o que diferencia a hiperplasia de hipertrofia? O que diferencia um tipo de resposta da outra é justamente a capacidade usual de algumas células, incluindo células epiteliais, tecido linfomatopoético, ou eventual, no caso dos hepatócitos, lá na hiperplasia compensatória pós-ablação parcial do fígado, de entrar em ciclo celular. E isso direciona essas células para a hiperplasia. Tá? Células que não têm capacidade replicativa usual vão, obviamente, se direcionar à hipertrofia. E isso acontece no tecido que é mais fácil da gente observar, né, o marombeiro lá da minha foto inicial, que é o tecido muscular. Tecido muscular esquelético, se a gente fizer força, inevitavelmente vai levar ao aumento do ganho da massa muscular. Princípio Charles-Atlas de musculação. Então, as células permanentes tendem à hipertrofia, em especial músculo esquelético e músculo cardíaco. Não são todas as células permanentes. O útero gravídico, obviamente, depende, porque as células com capacidade replicativa do endométrio, elas vão fazer hiperplasia, e as células do miométrio vão fazer hipertrofia. As duas estão aumentadas de tamanho, mas uma por número e a outra por volume, certo? Parece a mesma coisa, macroscopicamente é igual, mas microscopicamente é completamente diferente. Isso está relacionado àquela classificação do Giulio Bisozero, de 1894, em que ele separava as células impermanentes e lábios estáveis no sentido da capacidade de entrar no ciclo celular e replicar, e aqui basicamente nossas células não têm capacidade replicativa, então são ditas permanentes. Então a hipertrofia, né? Lá o princípio Charles-Atlas
da musculação é o aumento volumétrico de um órgão ou tecido devido ao aumento volumétrico de suas células, não numérico. Numérico é hiperplasia. É o aumento do volume e, consequentemente, vai determinar um aumento também da função dessa determinada célula. Não existem células novas. É importante que ela vai ocorrer numa situação extremamente bem trabalhada, porque ela é controlada até determinado ponto, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, quando ela é estabilizada, ela se mantém num grau de hipertrofia que não desanda. Mas como tudo, né, todo elástico, ele tem um ponto determinado que ele não vai esticar mais. A mesma coisa acontece com a musculatura. Ela pode aumentar, mas não é indefinido. Isso acontece tanto com o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco. E a partir do momento de que o paciente não tem mais como fazer hipertrofia cardíaca, ele vai evoluir para uma insuficiência clínica franca. Tá? Então é extremamente estudado na cardiologia. Ela pode ser fisiológica no miométrio durante a gestação, pode ser patológica no coração, na hipertensão arterial, e quando ultrapassa o fisiológico, ele vai levar à disfunção, que eu falei, insuficiência cardíaca. A pergunta é, né, os frasquinhos aqui de material, né, de aditivo, se isso é fisiológico ou patológico. No momento que tu está fazendo uma intervenção medicamentosa, isso é considerado patológico. Tá? Então, fazer uso de esteroide para aumentar de volume corporal é considerado uma alteração, não é considerado uma intervenção fisiológica. Os mecanismos são os mesmos da hiperplasia, hormônios e fatores de crescimento. Existe, no caso do coração, que é bem estudado, a reativação de genes reguladores da produção das proteínas do músculo cardíaco. Isso também decorre, às vezes, por si só, pelo aumento da demanda. Tá? O próprio aumento da demanda, quer dizer, quanto mais peso eu levanto, maior carga eu estou levantando, maior vai ser a força muscular, mais músculo eu vou necessitar, mais músculo eu vou produzir, até determinado ponto. Então, no Robbins está aqui, vocês têm uma série de sensores mecânicos que vão observar o estiramento mecânico, vendo se a carga de trabalho está aumentada. Existem os agonistas, como os hormônios alfa-adrenérgicos e angiotensina, com seus receptores. Os fatores de crescimento, como o IGF-1 para o TGF-beta, eles vão ser ativados e vão levar a vias de transições de sinais, com os fatores de transcrição, inclusive GATA4, NF-AT e MF2, por vias genéticas, que a gente já falou, PI3HT entra de novo, levando a indução de genes embrionários e fetais, por exemplo, produção de alfa-actina cardíaca. Isso aumenta o desempenho mecânico, mas piora a carga de trabalho, porque ela tem menos capacidade de se estender, né, de fazer o estiramento. Aumenta a síntese de proteínas contráteis com aumento do desempenho mecânico, que vai determinar a hipertrofia cardíaca no final das contas, e leva à produção de fatores de crescimento, como TGF-beta, que vai alimentar toda a cadeia. É muito interessante, porque no momento que a gente conseguir controlar algum desses fatores, eu posso ter um elemento de estabilização e evitar que uma insuficiência cardíaca desande. Então, o potencial farmacológico é bastante interessante. TGF-beta foi descoberto na década de 80 por uma mulher, uma cientista chamada Anita Robertson, na NIH. É uma citocina, geralmente, a apresentação dela é anti-inflamatória, mas ela vai aparecer em outras situações. Ela é ativada por proteases, integrinas, metaloproteinases, pela redução do pH, pela produção dos radicais livres do oxigênio, tudo que a gente já viu dando no celular. E essas perturbações do TGF-beta, ele pode levar a diversas alterações e complicações, incluindo inflamação. A gente vai ver que isso envolve os Tregs e o T17, o TH17, o professor Tadeu vai explicar para vocês. Isso ocorre naquelas doenças inflamatórias intestinais que eu comentei com vocês, doença de Crohn e retocolite ulcerativa idiopática, desordens autoimunes, como as artrites, fibrose na insuficiência cardíaca, na esclerodermia, na síndrome de Marfan, pode levar a carcinogênese por bloqueio do ciclo celular através da proteína RB, pode levar a obesidade, nefropatia diabética, catarata. E vocês veem que o TGF-beta entra na participação de vários fenômenos. Através da sinalização pelo SMAD, ele pode ainda bloquear, quer dizer, bloquear não, induzir morte celular, e o colesterol aumentado suprime a responsabilidade dos cardiomiócitos ao TGF-beta e as qualidades protetivas, ele só dá um lado ruim. Então, tudo que acontece durante o envelhecimento, que é onde a gente vai ter insuficiência cardíaca, tudo favorece um terreno através justamente dessa proteína.
Então, TGF-beta é uma proteína boa da gente cuidar, porque ela sempre está participando do processo inflamatório, especialmente da segunda parte, que é a parte que a gente chama ordinariamente de cicatrização, em que a gente vai ver que o nome correto é regeneração ou reparo, que são duas situações excludentes, mas que ficam dentro desse grupo chamado de cicatrização. E a gente tem as situações fisiológicas e patológicas. Obviamente, isso aqui vocês devem ter aprendido em aula de história, porque isso é a Olimpíada de 1988, né, lá em Seul. Então é interessante, porque vocês nem eram nascidos. E nós tivemos, na época, 2 vencedores da corrida de 100 metros rasos, a Florence Griffith Joyner, que já é falecida, e o Ben Johnson, né, ela americana e ele canadense. A Florence foi considerada como um modelo fisiológico, no sentido de que ela estava natureba, né? É discutível. A gente não sabe o que aconteceu, porque ela morreu 10 anos depois, muito jovem. Então, se acha de que ela provavelmente usava alguma substância que em 88 não era rastreada. Mas vamos dizer que ela é fisiológica. Já o Ben Johnson, ele perdeu o título na própria Olimpíada porque ele foi pego no doping utilizando, obviamente, esteroides, né? Então, apesar dele ter sido a terceira melhor marca até a época, abaixo dos 10 segundos, foi 9,79, ele terminou perdendo o título, passou para o segundo lugar, que também era um americano. Outra causa, né? Vocês têm a mulher do Belo, que eu nunca me lembro o nome dela, né? Alguém aí de vocês vai se lembrar. Eu não sei se você se lembra como ela era 10 anos ou mais atrás, ela era bem magrinha, né? E à medida que foi passando o tempo, vocês veem que ela vai se transformando nesse centauro, né? Uma mulher marombada. É um modelo de beleza discutível, algumas pessoas apreciam mulheres musculosas, mas eu realmente acho que até certo ponto é interessante e depois fica bastante exagerado. Eu acho que fica um corpo um tanto masculino, né? Acho que um pouco de musculatura é bom. Eu acho sempre interessante mulher fazer na adolescência e vida adulta jovem 1 ano de musculação, não para ganhar músculo, mas para ganhar massa óssea, porque é extremamente importante vocês terem esses exercícios de força, né? Para manterem uma massa óssea para a vida toda. 1 ano de musculação intensa é suficiente para vocês economizarem para os próximos 50, 60 anos. Então, musculação faz muito bem, especialmente quando a gente é jovem. Ô, prof. Fale. Mas para ganhar aquele nível de musculatura que a Graciane ganhou, é só com o uso de suplementação, né? Porque mulher não tem nem nível de testosterona compatível com... Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não sei o que ela usa, mas eu sei que ela come 12 claras de ovos por dia, né? Putz. Ela diz que ela tem uma constipação intestinal fabulosa, que o Belo uma vez chamou a polícia porque ela estava berrando no banheiro, né? Então, é uma história real, não é piada, né? É explicado, então. É explicado. E o Belo não é nem um pouco hipertrófico, né? Então, não sei. Né? Exato. A ideia talvez aprecie o modelo, né? Mas, como sempre disse, tem gosto para tudo e a gente não tem que ficar se metendo na vida dos outros, né? Cada um. Nós, como médicos, temos que aprender a orientar o nosso paciente numa situação dessas, a ver se há necessidade e o que a gente pode fazer para minimizar danos. Porque eu vou dizer para vocês não tiram hormônio de marombeiro. Marombeiro que usa hormônio vai usar hormônio escondido de vocês. Se vocês não dão, alguém vai dar, porque isso é vendido como qualquer droga, né? Qualquer droga de uso social. Ela é uma droga de uso social. Então, não vamos fugir dessa realidade, porque dizer assim, porque não pode fumar maconha, porque não pode cheirar cocaína, porque não pode beber, porque as pessoas fazem isso. Tá? Como eu disse para vocês no início, a vida ela é cheia de intempéries e muitas vezes as pessoas usam válvula de escape. Tá? E eu chamo a atenção de que isso é absurdamente comum no nosso meio. Os médicos são os caras que mais bebem e se drogam no planeta, e em todos os países do mundo. Tá? Qual é a especialidade que menos se usa drogas? Pediatras e patologistas. Né? Quais que mais usam? O pessoal de UTI e o pessoal da anestesia, porque tem mais acesso também. Então, vocês vão ver que alto estresse vai puxar. Nossa vida é absurdamente estressante. Nós temos que ter consciência disso para a gente trabalhar com uma certa limpeza cerebral. Nós precisamos fazer exercício físico, de ter horas de descanso, de ter repouso adequado, de ter uma alimentação balanceada.
Tudo isso é importante e deve ser discutível dentro da faculdade, para vocês não passarem problemas depois, tá? Como eu disse, meu papel de professor e preceptor não acaba na sala de aula dando uma aula teórica. Meu papel é tentar dar alguma coisa, ou como modelo positivo ou negativo. Você sabe que os modelos não são sempre positivos, então se vocês não gostam de alguma coisa de um professor, aprendam a não repetir. É a melhor maneira de fugir de uma situação desagradável, né? E lembrar que a gente também está aí para ajudar vocês a crescerem, porque vocês estão entrando na vida adulta e a vida profissional. Então, é o nosso papel a gente trabalhar extra material didático, né? Senão vocês ficam... eu daria o Robbins para vocês lerem em casa e acabaram com as aulas teóricas, né? Principalmente numa situação à distância. Meu papel não é só ficar lendo slide ou ficar lendo o Robbins para vocês. Isso é uma visão lá da Idade Média, né? Quando o professor subia no púlpito, abria o livro e ficava lendo. Isso não existe mais, tá? Essa visão moderna é participativa, ativa e participativa. Hipertrofia miocárdica na insuficiência cardíaca à esquerda, então compara o coração normal, principalmente, né, a cavidade ventrículo esquerdo. Olha como ficou a cavidade, que fantástica que é essa hipertrofia. Tá? No terceiro bloco, com a professora Raquel, a gente fala um pouquinho de insuficiência cardíaca, porque é importante. Útero gravídico, útero normal, perto do útero gravídico, e lembrar que o miométrio faz hipertrofia, enquanto que o endométrio vai fazer hiperplasia. Então, vocês têm duplo fenômeno acontecendo ao mesmo tempo, porque a resposta tecidual ela é diferenciada. E chegamos no quarto e mais interessante de todos os fenômenos adaptativos, que é a metaplasia. A metaplasia é um processo, como vocês estão vendo aqui no caminhão, de mudança. É a substituição de um tecido maduro por outro tecido igualmente maduro e originado no mesmo folheto embrionário. Eu posso ter um epitélio virando tecido mesenquimal, tecido conjuntivo? Olha, in vitro tu consegue fazer isso, mas é muito difícil, tá? Então, na natureza, em vivo, isso não acontece. Eles respeitam, epitélio vira epitélio, tecido conjuntivo vira tecido conjuntivo. Então, ele é um tipo de proliferação com uma diferenciação qualitativa. Ele ocorre em situações de agressão e defesa, em que o tabagismo no sistema respiratório, no sistema ventilatório, melhor dizendo, né, mais correto, no sistema ventilatório, ele é talvez o modelo mais trabalhado de todos. Ele determina um aumento de resistência daquele epitélio que substituiu, e por isso que ele é trocado, mas ao mesmo tempo com uma função prejudicada. Então, ao mesmo tempo que ele dá, ele tira, né? Ele acaricia e dá um tapa, ao mesmo tempo. Isso é um tipo de diferenciação não clássica, resultando da reprogramação das células-tronco, ou no caso das células mesenquimais diferenciadas, que vão levar a um caminho diverso do habitual. Isso acontece também, às vezes, por alterações nas vitaminas, como ácido retinóico, que serve como fator de transcrição, e ele pode estar alterado em hipovitaminose, está diminuído, e isso determina, por exemplo, um aumento da espessura do epitélio da córnea, né? Ele sofre uma metaplasia escamosa, inclusive com formação de corneócito, isso determina a opacidade da córnea e que leva inicialmente à perda da visão noturna, que é a tal de cegueira noturna, que eu falei até os egípcios já reconheciam e faziam um tratamento com o fígado, que se sabe que ele é rico em vitamina A. Então, a gente trabalha com os epitélios, aqui no caso a metaplasia do colo uterino, mas ele pode acontecer, inclusive, com as células mesenquimais, a partir dessas células mesenquimais pluripotentes, que podem fazer diferenciação para o que vocês imaginarem. Adipócito, célula muscular, condroblasto, osteoblasto, célula endotelial, o que vocês imaginarem a partir de uma determinada linguagem. Vai existir alguma substância, alguma proteína elaborada, que vai determinar a diferenciação para essas células, apesar que muitas vezes há pontos de interrogação. A gente não sabe ainda a língua que elas falam do ponto de vista molecular. A gente recém está começando a aprender, e de novo, por que isso é importante? Porque ele tem potencial em tratamento com células-tronco. Tá? Não é simplesmente da célula-tronco, eu tenho que dar célula-tronco e dar comidinha para ela diferenciar na direção que eu quero. Quando se começou a fazer tratamento célula-tronco para coração
em área infartada, né, que é uma área necrótica, simplesmente uma cicatriz, a primeira coisa que aconteceu, elas se diferenciaram em cartilagem, que é o que eu não quero. Por quê? Porque as pessoas não sabiam que na época elas tinham uma linguagem, elas têm uma comunicação através de proteínas para fazer uma diferenciação em direção ao que eu quero. Hoje está se cada vez mais trabalhando nesse sentido. Então, a metaplasia que a gente vai trabalhar é a metaplasia escamosa do colo uterino, o esôfago de Barrett, que é a metaplasia glandular intestinal, que no Robbins faz parte da página 71 e 782, a metaplasia escamosa brônquia por tabagismo, essas três eu vou entrar em detalhe. Metaplasia escamosa na deficiência de vitamina A, eu já comentei rapidamente, mas é mais uma curiosidade, cada vez mais rara. E para lembrar que tecido conjuntivo também faz, pode acontecer o fenômeno de miosite ossificante, que é muito comum em panturrilha, principalmente de cavaleiros, gente que anda a cavalo, pela batida intermitente, né, da panturrilha contra o corpo do cavalo, vocês têm às vezes traumas e esses traumas se organizam formando osso. O músculo começa a formar osso. Isso é relativamente comum, na pele acontece muito, viu? Vocês têm muita formação de osso em processos inflamatórios crônicos extremamente diversos. E, curiosamente, tumores de pelo, neoplasias benignas de folículo piloso, frequentemente ossificam. Tá? Então, é uma curiosidade que vocês têm uma neoplasia, que a célula neoplásica benigna faz uma metaplasia. Então, não só células normais fazem metaplasia, células alteradas também têm capacidade de metaplasia. Então, epitélio colunar brônquico, vocês têm aquele epitélio pseudo-respiratório ciliado, ele, na situação de metaplasia, por exemplo, por tabagismo crônico, paulatinamente ele vai ser transformado num epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Tá? Então, é um epitélio que funciona como proteção contra a agressão do fumo, contra a fumaça do cigarro, mas ele é péssimo para expulsar o muco produzido pela traqueia e brônquios, por exemplo. E por isso, esse material ele fica acumulado durante a noite e de manhã o tabagista tipicamente vai apresentar o pigarro diurno, né? O pigarro do início da manhã. Isso é uma consequência da metaplasia escamosa. Então, com o sinal clínico pigarro matinal, eu tenho indicação de metaplasia. Vocês veem que beleza é a semiologia. Com a semiologia, junto com a patologia, eu já posso pensar no fenômeno que está ocorrendo internamente, sem precisar de biópsia nem nada. Biópsia é uma coisa muito cara. Eu vou usar ela em último estágio. Eu clinicamente posso elaborar o diagnóstico de metaplasia simplesmente pela clínica. Tá? Isso que é o fabuloso da medicina. Juntar todo esse conhecimento que vocês estão aprendendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Já falando em câncer de pulmão, já que está falando da questão de biópsia, o câncer de pulmão ele não se divide em escamoso e em adenocarcinoma? Não, na verdade, vocês vão ver que tem 500 tipos diferentes de câncer. Os mais comuns são o carcinoma escamoso, genagem escamosa, de células escamosas, e o segundo é o carcinoma de pequenas células do pulmão, que é um tumor neuroendócrino. Tá? A primeira pergunta, onde é que tem célula escamosa no pulmão? Traqueia? Tem certeza? Não. Não é epitélio respiratório? Da onde que vem essas células? Tá, certo. Elas vêm de uma metaplasia escamosa. Tu entendeu? Então, é importante eu ter um epitélio alterado para começar a patinar naquela série de degraus que vai levar ao câncer. Metaplasia não é câncer. Metaplasia é o terreno fértil para um câncer aparecer, porque células escamosas originalmente não ocorrem no pulmão. Elas ocorrem, por exemplo, na área da laringe, mas na parte mais inferior das vias aéreas, elas não ocorrem, né? Nem em brônquio, nem em traqueia, certo? Vocês verem a importância agora da metaplasia. Ela é muito importante porque ela é uma das etapas para se iniciar um câncer de pulmão. E lembrar que câncer de pulmão é um dos 3 mais do nosso meio, né? O segundo grupo, e aí de novo vai ver a importância da metaplasia, é a lesão de colo uterino, a metaplasia escamosa do colo uterino. Você sabe que o colo uterino ele é uma junção de um epitélio escamoso estratificado, que corresponde à ectocérvice, que se junta no orifício externo com o epitélio glandular, com essas glândulas cilíndricas altas simples, que é o epitélio endocervical.
Nessa junção, a gente chama literalmente junção escamo-colunar, vulgo JEC, né? Que é o acrônimo JEC, JEC, nesse orifício externo. Bom, o que acontece com esses epitélios à medida que a mulher amadurece ou faz algum parto, né? Tem algum nenê, especialmente por via baixa? Acontece que esse epitélio ele escorrega para fora, né? Então, eu vou fazer com as mãos, é mais fácil eu fazer nesse sentido. Vocês têm aqui a junção das minhas mãos é a JEC, ela literalmente, à medida que a mulher amadurece, faz esse movimento para fora. Ele everte, tá? Esse epitélio, ele escorrega para fora. E esse epitélio endocervical glandular, ele não resiste à agressão do pH baixo. Por quê? Vocês sabem, e vocês têm um canal endocervical, que é aberto para o canal uterino, que é aberto para as tubas e que está aberto para a cavidade peritoneal. A mulher tem um caminho aberto, uma trilha aberta, literalmente livre, entre o meio externo e o meio interno, para a cavidade peritoneal. Então, é importante que ela tenha meios de proteção. E um dos meios de proteção é a produção de ácido lático pelo lactobacillus a partir do glicogênio dentro das células escamosas do canal vaginal, tá? Que é extremamente rico em glicogênio. Só que essa glândula endocervical evertida para fora, que é mal denominada ectopia, não é uma ectopia verdadeira. Ectopia é quando é fora do lugar, que não está fora do lugar. Tá? Essa eversão, ela leva esse epitélio glandular frágil para um meio que ele não resiste. E o que acontece? As células tronco primitivas vão determinar uma programação não clássica, vão reprogramar as células para se diferenciarem no sentido de células escamosas do tipo ectocervice. Isso é comum a partir dos 25, 30 anos de idade. Extremamente comum. Tá? Então, vocês têm um epitélio com uma zona de transformação, com células de reserva passando de cilíndricas para células cada vez mais com padrão escamoso maduro. Então, vocês têm aqui endocérvice, o início da metaplasia e a metaplasia já totalmente estabelecida. Certo? A metaplasia escamosa com epitélio escamoso estraticado não queratinizado. É importante se dar conta que não existe uma diferença. O epitélio escamoso é absolutamente igual ao endocérvice que residia ali. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Tem um truque. Tudo tem truque na patologia. A gente chama de pista, não truque, né? Então, aqui vocês têm um colo uterino habitual, em que vocês têm na cor mais brancacenta o epitélio escamoso da ectocervice. O epitélio mais cor-de-rosa e úmido é o epitélio endocervical, porque está produzindo muco, e esse muco está sendo eliminado para fora o tempo todo, porque ele faz parte de um fluxo de água, como se fosse água corrente contínua, para evitar a ascensão das bactérias, né, da flora, e tenha alterada, por exemplo, alguma bactéria ou algum fungo que queira subir em direção ao corpo uterino. Tá? Aqui você já tem a eversão, você vê que a JEC original ela fica com essa linha branca lá adiante, e todo esse material cor-de-rosa é endocérvice que recém fez essa eversão, se virou para o lado de fora. E aqui vocês veem que ele já está se moteando, né? Está começando a misturar áreas brancacentas com áreas mais cor-de-rosas. Isso é o início da metaplasia escamosa. E, inclusive, aquelas glândulas abaixo, elas começam a incistar, porque o epitélio escamoso acima não permite a eliminação do muco produzido por essas glândulas endocervicais, e elas vão virar o que a gente chama de cisto de Naboth. Então, cisto de Naboth, na colposcopia, é um sinal de que houve metaplasia escamosa. E aqui já está totalmente transformado. Tá? Apesar de parecer horroroso, na verdade, isso aqui é uma alteração habitual, tá? Que os vasos ficam exagerados e ele parece meio sanguinolento. Né? Aqui, cisto de Naboth, cisto de Naboth. Como a gente vê isso na histologia? Se vocês olharem um epitélio escamoso estratificado, em que na parte do córion apresenta glândulas, sejam normais, glândulas endocervicais, ou cistificadas na forma de cisto de Naboth, vocês têm uma metaplasia escamosa, esse epitélio não é original. Por quê? Ectocervice jamais tem glândula subjacente, certo? Esse é um princípio da natureza. Onde tiver ectocervice, não pode ter glândula subjacente. Se tiver, já ocorreu a metaplasia. E é assim que a gente faz o diagnóstico. Epitélio escamoso estratificado, sobre glândulas endocervicais, epitélio metaplásico.
é extremamente fácil, direto e objetivo, como tende a ser a patologia. Já o esôfago de Barrett, escrito pelo Norman Barrett em 1950, ele é um pouco diferente, porque é um epitélio escamoso estratificado não creatinizado, que muda em direção ao epitélio do tipo glandular intestinal, na parte mais distal, né, na junção esôfago-gástrica. Ela ocorre normalmente como uma complicação em torno de 11% dos casos de pacientes com refluxo gastroesofágico, especialmente sintomático, tipicamente de homens brancos entre 40 e 60 anos, e são associados a uma inflamação crônica, uma situação de esofagite, podendo ulcerar. Isso foi uma coisa muito complicada no início, como uma inflamação podia determinar uma metaplasia. Tá? Então, se criou o conceito de Lockyer, que é o dano contínuo de longo prazo com inflamação e reparo, que induz mutação nos genes de reparo. Por que isso é importante? Porque ao mesmo tempo em que ele induz reparo, ele pode desandar a maionese completamente e levar a um risco futuro de câncer do tipo adenocarcinoma intestinal da porção terminal do esôfago. Isso é algo tão relevante que durante a passagem do século XX aumentou 30 a 40 vezes a chance do paciente desenvolver risco de adenocarcinoma nessas áreas metaplásicas, principalmente quando elas têm atipia, que a gente chama de displasia celular. E isso ocorre em torno de 0,2% a 2% dos pacientes que tenham o esôfago de Barrett. É um número aparentemente pequeno, mas isso faz com que ele seja atualmente o primeiro ou segundo câncer mais comum de esôfago. E, inclusive, o Bruno Covas morreu a partir de um esôfago de Barrett que tinha complicado e virou um adenocarcinoma. E vocês viram que tragédia foi porque ele fez metástases para tudo que é órgão, né? Espalhou a lesão para todos os órgãos internos. O mecanismo, então, entra a inflamação crônica, que é o tal de Lockyer. O refluxo gastroesofágico é importante, ele vai aparecer em literatura em português como RGE, mas ele aparece como GERD em inglês dos Estados Unidos e GORD na União, na Grã-Bretanha. Aparentemente, os ácidos biliares do refluxo inibem o receptor para fator de crescimento epidérmico e a proteína quinase KT. Isso é importante porque existe daí uma superregulação de uma outra proteína, que é o NF-κB1, e a ativação de um gene CDX2. Isso é responsável pela expressão de enzimas intestinais e favorece esse estímulo em direção à metaplasia intestinal. Existem alternativas? Existem. O esôfago, a metaplasia, ela pode ser glandular do tipo gástrica. Aí ela é boazinha. Tá? O esôfago de Barrett, atualmente, é quando a metaplasia é do tipo intestinal, e essa é a malvada, porque 0,2% a 2% dos pacientes vão fazer adenocarcinoma. Aparentemente, existem outros fatores para levar a adenocarcinoma, por exemplo, superpressão de outro gene, que é o HER2-NEL, que provavelmente é a causa da carcinogênese em direção a esse adenocarcinoma, certo? A gente não tem a via completamente desenhada, elaborada, mas a gente tem algumas pistas bastante importantes para fazer aquele trabalho de prospecção, e paciente que tem esôfago de Barrett vai ter que fazer acompanhamento endoscópico bem controlado a vida toda. O esôfago de Barrett acontece na junção esôfago-gástrica, e são essas linguetas de material avermelhado da mucosa, porque ela passou de uma mucosa escamosa, que geralmente é branca, por causa da espessura do epitélio, a gente não enxerga a circulação, para um epitélio mais fino e glandular, que ele fica mais avermelhado, rosado na endoscopia, na macroscopia. Então, essas linguetas, a partir da junção, é o esôfago de Barrett. É bem visível do ponto de vista endoscópico. Aqui vocês têm uma junção normal e uma junção alterada, vocês veem que ela ficou bem avermelhada, e quando a gente tem a presença de glândulas intestinais, incluindo com presença de células caliciformes, a gente sabe que isso é um esôfago de Barrett. O grande problema é que, na prática, fica muito difícil saber se uma glândula é gástrica ou se uma glândula é intestinal. Então, a gente usa um truque, porque as células caliciformes do intestino, elas se coram para o Alcium Blue. Se o material ficar azulado na coloração do Alcium Blue, a gente sabe que aquilo é uma metaplasia intestinal e não gástrica, e é um esôfago de Barrett verdadeiro. Então, aqui vocês têm a proliferação glandular junto ao epitélio escamoso, o esôfago de Barrett. Vocês olham como tem linfócito nesse córion, né? Vocês têm uma inflamação bem importante como participante.
E aqui vocês têm o Alcium Blue corando de azul as glândulas intestinais, mostrando que é realmente um esôfago de Barrett. Tá? Aqui é uma contracoloração, é PAS contracorado com Alcium Blue. Por isso que ele está cor-de-rosa de fundo. Só para mostrar uma outra situação, uma metaplasia óssea em tecido conjuntivo cutâneo. Né? Aqui vocês têm o hipodermo e o dermo e formou um osso, inclusive com as trabéculas ósseas e medula óssea. Às vezes até tem hematopoiese, coisa mais interessante, tem célula sanguínea dentro dessas medulas ósseas metaplásicas. Então, a gente tem o colo uterino, que normalmente é glandular e passa escamoso, com estímulo provavelmente hormonal. As vias aéreas, que é respiratório para escamoso, principalmente por tabagismo. O esôfago de escamoso para glandular intestinal no Barrett, por esse refluxo gastroesofágico. E ocorre também na bexiga, o urotelial para escamoso, na litíase, né? É interessante que mulheres fazem, a partir da menopausa, por alteração hormonal, elas fazem também uma metaplasia escamosa do trígono, nunca foi muito bem entendida. Tá? E, de novo, por que a bexiga pode fazer carcinoma escamoso? Porque tem metaplasia escamosa na bexiga. Obviamente, isso não estabelece os únicos fenômenos adaptativos. Né? Existem outras situações que eles são melhores descritos como distúrbios de diferenciação, que inclui, por exemplo, a aplasia e a genesia, quando vocês têm órgãos mal constituídos ou não formados, por exemplo, o paciente tem um rim ao invés de 2, poligenesia e duplicação, quando tem 4 rins ao invés de 2, os sítios inversos, que é o mais interessante de todos, quando o paciente tem os órgãos espelhados, eles ficam do lado contrário, como, por exemplo, isso já apareceu uma vez na 0 hora, né? O paciente leva facada no coração e não morre. Não, ele levou uma facada no tórax esquerdo, porque o coração estava do lado direito. Então, vocês veem que isso pode acontecer. E ectopia e heterotopia, quando vocês têm a presença de órgãos fora de lugar. Por exemplo, um pedaço de adrenal junto ao testículo, que é bastante comum, não é uma coisa tão rara de acontecer assim. Então, por exemplo, vocês estão vendo que o paciente tem os mamilos no lugar certo e ao longo da linha láctea, as letras A, C e A aqui em branco, elas correspondem, tirando a A em branco, desculpa, a A e a C correspondem a mamilos supranumerários, uma situação de poligenesia extremamente comum. A letra A, vocês veem que a coloração é um pouquinho diferente, isso aqui é um nevo melanocístico que a gente vai estudar no 6º semestre. Certo, pessoal? Então, basicamente isso. Em resumo, a adaptação é um mecanismo de proteção celular dentro da homeostasia, exceção para a atrofia. Todos são potencialmente reversíveis. Com diminuição metabólica, a gente tem atrofia. Com aumento do metabolismo, a hipertrofia e a hiperplasia. E lembrar sempre que hiperplasia e hipertrofia são processos concomitantes e frequentemente sobreponíveis. O que diferencia eles é a capacidade da célula entrar em replicação ou não. E isso é bem modelado, bem observado no útero gravídico, que obviamente é uma questão certa de prova, né? Eu vou colocar isso na prova, porque é uma pergunta bastante importante, desenha bem, resume bem a situação de hiperplasia e de hipertrofia. Tá? Só uma última coisa que eu queria observar, né? De novo, a gente falou a metaplasia junto com o câncer. Eu não quero que vocês guardem na cabeça de que metaplasia é câncer. Não, metaplasia é um fenômeno adaptativo. Tá? Tecnicamente, ele é, aspas, benigno. Só que benigno reserva para neoplasia. Ele é uma situação do bem. Então, por que tem isso? É porque tem uma série de fatores que acontecem na metaplasia, proliferação celular e indução genética, que favorecem, criam um solo fértil para que outras coisas aconteçam e determinem formação de câncer lá para diante. Tá? É uma etapa de várias etapas, que nem sempre vai determinar câncer no final. Tanto que no caso de Barrett, vocês viram que é 0,2% a 2%. Não é a grande maioria. Na verdade, é a minoria. Mas isso tem um significado muito grande, porque do ponto de vista percentual, está sendo o segundo câncer mais comum de esôfago. Certo? Então, cuidado. Metaplasia não é igual a câncer. Mas a metaplasia do sistema ventilatório, das vias aéreas, a metaplasia escamosa de colo uterino e a metaplasia intestinal do esôfago são fundamentais para formar um solo fértil para a formação de um câncer no futuro em pacientes muito azarados.
Aqueles pacientes pré-selecionados pela sorte e azar, né? Os odds daquela canção do cabaré que eu falei para vocês, que a célula escolheu o caminho errado, né? Não existe certo e errado, na verdade, ela escolheu um caminho que é infeliz para a vida maior, né? Que carrega essas células que somos nós. Certo, pessoal? Próxima aula, segunda-feira, a gente começa o grupo das degenerações, que são basicamente 4 aulas. A segunda-feira vai ser degeneração hidrópica e degeneração glicídica comigo. Na sexta-feira, vocês vão entender por que vai ser o professor Tadeu que vai dar a degeneração lipídica. Tá? E na segunda-feira, de novo, é a quarta degeneração, terceira aula, que é a degeneração protídica, que na verdade é um monte de degenerações e só tem em comum o fato de envolverem proteínas, mas elas terminam em doenças relativamente comuns que aparecem muito na clínica médica. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não, prof. Baita aula, sério. Foi muito boa. Oi? Baita aula, sério, foi muito boa. Eu não entendi a pergunta, que o volume está muito baixo para mim. Não foi uma pergunta, só eu achei uma baita aula muito boa. Ah, que bom que está gostando. As minhas aulas têm que ser assim, têm que ser boas, né? Eu sempre digo que aula é para ser algo divertido até certo ponto, ela não pode ser simplesmente algo de conhecimento, porque senão a gente abre o livro e lê. Tá? O professor tem que ilustrar, tem que ir um pouquinho mais além e desenvolver também curiosidade, né? Ativar a curiosidade de vocês, para que vocês tenham também aquele ímpeto, puxa, né? Ele falou uma coisa, eu quero ver isso aí, se é realmente como ele está falando, esse tal de Lockyer, vamos dar uma olhada o que tem na literatura, né? Então, vocês têm essa aula gravada, eu já vou interromper daqui a pouco a gravação, vocês têm essa aula gravada, hoje mesmo eu estou jogando ela no YouTube, para vocês olharem, printarem o que vocês quiserem, e qualquer coisa vocês podem perguntar também na segunda-feira. Não significa acabar a aula que acabou o conhecimento, a aula continua o semestre inteiro, certo, pessoal? Mas obrigado pela opinião, realmente apreciei muito o teu comentário. Ok. Bom, os processos adaptativos, como a gente viu na aula, elas envolvem situações de atrofia, hiperplasia, hipertrofia e metaplasia. Vocês veem que a gente só tem 2 modelos, né? Hiperplasia e metaplasia. Então, algumas características relacionadas às lâminas, né? Nós não usamos coloração especial. Basicamente, toda alteração mostrada aqui, ela tem que ser observável em hematoxilina eosina, porque senão a gente começa a mostrar infinitas lâminas e vocês não têm ainda uma formação adequada em patologia para ver tudo isso. A gente resolveu simplificar, porque vocês vão ver que tem bastante lâmina, não pense que é pouca coisa, são praticamente 50 lâminas esse semestre. E segundo, nem sempre as alterações elas são suficientemente características e pedagógicas para apresentar para vocês, que é o problema da atrofia e da hipertrofia, que elas são tão parecidas com o normal que a gente perde, né? Não tem uma régua para estabelecer qual é a diferença. Então, a gente vai trabalhar com as duas que têm modelos bem mais exuberantes do ponto de vista morfológico, microscópico, que é a hiperplasia folicular do linfonodo e a metaplasia escamosa do colo uterino. Então, vocês têm uma estrutura linfóide arredondada, revestida por uma cápsula fibrosa fina e delicada, e quando presente, pode ter também a presença de um tecido fibroadiposo, né? Rico em tecido adiposo. Geralmente, quando a gente pede para mandarem um linfonodo, a gente pede para não limpar o linfonodo, não tirar o tecido adiposo ao redor, mandar ele do jeito que ele vem. Então, sempre se tira linfonodo. Esse material está limpo, na verdade, porque o Tadeu ele fez uma limpeza do ponto de vista computacional, né? Isso aqui não é real, né? Isso aqui ele tirou a parte de fora do linfonodo para ficar mais bonitinho. Mas na vida real ele tem sempre tecido adiposo ao redor. E o que ele tem de diferente, que eu falei para vocês? Na cortical do linfonodo, vocês têm uma cortical e uma medular. Na cortical, que vocês têm os linfócitos B e os linfócitos T, vocês têm a presença do centro germinativo. E centro germinativo, como eu falei na aula teórica, não ocorre habitualmente em linfonodo. Tá? Eu não gosto de dizer normal, porque, de novo, a gente cai naquela falácia, o que quer dizer normalidade? Porque isso aqui não é uma alteração do ponto de vista de causar doença.
ele é uma consequência de um processo inflamatório ou infeccioso, certo? Aqui, de novo, uma outra situação, é um outro linfonodo, em que vocês veem na cortical a presença das células claras, formando o centro germinativo, e só a presença do centro germinativo por si só denota proliferação celular, e isso indica que esse linfonodo está hiperplásico. Fácil assim? Impressionantemente fácil. Não tem patologia, a arte de ser direto, objetivo, não tem por que pegar atalhos complicados. Raramente alguma coisa muito complicada em patologia. Tá? Então, de novo, em maior aumento, vocês têm os folículos linfóides contendo centro germinativo, e na borda vocês têm a coroa linfocitária dos linfócitos maduros. As células que proliferam no linfonodo, dentro do folículo linfóide, basicamente são células B. Tá? Então, eu posso, inclusive, marcar. Eu tenho o imunomarcador, eu vou mostrar isso logo em seguida, mas a gente faz isso mais de maneira ilustrativa do que diagnóstica. Na vida real, não precisa. De novo, vocês têm a presença dos folículos com centro germinativo, as células claras, inclusive tem formas em mitose, tem figuras de mitose aqui no centro. Quanto mais perto da floresta, da árvore, menor noção da floresta a gente tem. Então é bonito de ver de longe, de perto a gente vai ver só características secundárias, que o linfoblasto, paradoxalmente, é maior que o linfócito maduro. Né? Ele vai diminuir de tamanho através de autofagia, diga-se de passagem. Né? Os fenômenos celulares são bastante complexos. E, obviamente, que vocês têm outras células. Aqui não é só composto de linfoblasto. Ela precisa de ferro para proliferar, e existe uma célula especial, as nurse cells, e que vão fornecer esses elementos como o ferro e outras proteínas para estabelecer a proliferação celular e o crescimento adequado desses linfoblastos. Aqui no outro linfonodo, centro germinativo, sempre em direção à parte externa capsular, né? Sempre subcapsular. Às vezes, essas estruturas elas ficam tão exuberantes que elas começam a se empurrar em direção à medular, mas tipicamente o folículo linfóide ele é mais externo, né? Mais em direção externa. Ó, de novo, de perto vocês veem que as células são bem grandes, né? E tem inclusive um pouco de citoplasma, coisa que o linfócito maduro quase que não mostra microscopicamente. Aqui é interessante que foi utilizado um marcador de ciclo celular, ele marca células replicativas, que é o KI67, mostrando que as células proliferativas justamente são as células do centro germinativo. Tá? Então, ele confirma a ideia de que são células replicativas, a hiperplasia está dentro do folículo linfóide. Aqui vocês têm dois marcadores, o CD20, que é um marcador, a gente chama de PAN-B, né? Ele marca todas as células B, ele está marcando tanto o centro quanto a coroa linfocitária, e o CD3, que é o marcador PAN-T, e ele marca as células entre os folículos linfóides. Então, vocês estão vendo até onde estão as populações T e B, e um é o negativo do outro, né? Ah, mas tem os linfócitos T dentro do centro germinativo? Tem. Eles vão aparecer em praticamente todo o linfonodo. Eles não são dispostos por exclusão, né? Onde tem um, não tem o outro. Não, eles se misturam também. Aqui é o marcador CD10. O marcador CD10, ele marca as células B germinativas, proliferativas. Então, de novo, ele está marcando só o centro germinativo. Enquanto que o BCL2 é um marcador de maturidade. Ele só marca a coroa linfocitária de células B. Então, ele marca a parte externa e não marca a parte de dentro. A gente pode brincar de maneiras infinitas na patologia com essas proteínas. Então, vocês veem como fica legal quando a gente faz imunomarcação. E sempre na imunomarcação, uma pequena lembrança que eu não falei antes, é que o positivo é sempre marrom. O resto, o fundo, a gente dá um tom de azul com hematoxilina para fazer a diferenciação, que marrom e azul são bem diferentes, fica fácil de diferenciar. Segundo material, lâmina 3, é o colo uterino, para lembrar que vocês têm uma parte ectocervical, que é o epitélio escamoso estratificado não queratinizado, e uma parte glandular festonada, com esse epitélio cilíndrico simples alto, que é a endocervice, e a junção das duas, que é a JEC, né? Quando elas são comportadas, elas estão nos lugares certos, mas isso acontece só até os 25, 30 anos de idade. A partir daí, existe, então, essa extrusão do epitélio endocervical para fora, na verdade, nessa posição, né?
e esse epitélio paulatinamente sofre metaplasia. Só que quando chega na mão do patologista, essa metaplasia já ocorreu, é passado. Então, como eu observo? Eu tenho um epitélio escamoso estratificado sobre glândulas endoscervicais. Simples assim? Simples assim. Não precisa procurar mais nada. Se você tiver epitélio escamoso sem nada embaixo, é ectocervix habitual. Se você tiver epitélio escamoso estratificado não queratinizado sobre glândulas endoscervicais, uma tua charada é um epitélio do tipo metaplásico. Epitélio escamoso estratificado sobre uma glândula endocervical extremamente dilatada, que é o tal cisto de Naboth. Então, aqui vocês têm, de novo, uma metaplasia escamosa. Esse é o material da lâmina, essa é a ponta endocervical, essa é a ponta ectocervical, mas vocês veem que toda a largura do espécime apresenta glândulas endocervicais, inclusive na ponta ectocervical, que está do lado de fora da JEC. Então, esse epitélio aqui não é original. Esse epitélio, como ele está cobrindo glândulas endoscervicais, obviamente só pode ser epitélio metaplásico. Sempre, é uma regra. Poucas vezes a gente pode dizer sempre, né? Sempre nunca. Aqui é um sempre quase absoluto. Mesma coisa em maior aumento. Epitélio escamoso estraticado sobre glândula endocervical, é prova contrário, metaplasia escamosa. Epitélio escamoso estratificado, vocês veem que ele está poupando a glândula, por isso que ela não cistificou. Ele pulou a glândula, né? Ficou do outro lado. Obviamente ele não está pulando, ele está fazendo a volta, porque isso aqui tem 3 dimensões. Epitélio metaplásico, é uma metaplasia do tipo escamosa. Epitélio escamoso estratificado sobre glândula endocervical, epitélio metaplásico. É extremamente simples, não tem uma complicação maior. Raras vezes vocês vão ver complicação. Eu acho que complicação a gente vai ver lá no material de calcificação distrófica, metastática em rim, que aí tem uma coisinha assim, um aspecto da doença própria que incomoda um pouco os alunos, né? E aqui é só para mostrar a JEC, ó, que vocês têm o epitélio. Aqui não tem glândula endocervical embaixo, então não sei dizer porque é muito raso, mas eu tenho do lado esquerdo o epitélio escamoso estratificado, endocérvice, e o epitélio endocervical cilíndrico alto, endocérvice. A junção dos dois, JEC, junção escamo-colunar. De novo a JEC, ó, o epitélio, só que está aqui virado, né? Virou ao contrário. Vocês têm a presença do epitélio glandular de um lado e o epitélio escamoso do outro. Vocês veem que tem bastante células inflamatórias, linfócitos e mesmo plasmócitos nesse córeo. Por quê? Porque a metaplasia frequentemente tem associação com inflamação. No caso, o tecido está sendo agredido por aquele pH ácido externo do canal vaginal, pela produção de ácido lático pelos lactobacilos, e isso determina algum grau de inflamação. E, de novo, tem uma grande importância, porque o câncer de colo uterino frequentemente ocorre em zona de transformação, que é a mesma coisa que metaplasia escamosa. Então, vocês vão ouvir falar em ZT e ZTA. ZT é a zona de transformação, que é a habitual, a metaplasia escamosa habitual, e o ZTA é quando começa a acontecer displasia. Então, é a zona de transformação atípica. É uma linguagem bastante utilizada na gineco quando vocês forem trabalhar com colposcopia. Então, lembrem-se dessas expressões no futuro. De novo, epitélio escamoso estratificado sobre glândulas endoscervicais, com inflamação, vocês têm uma situação de metaplasia escamosa. É extremamente direto. Eu não gosto de dizer simples, porque para vocês que estão iniciando, é uma coisa bem diferente do habitual. Mas, geralmente, patologia, as pessoas ficam um pouco impressionadas e que a gente é muito direto, vai direto ao ponto, não fica fazendo voltinha, né? E, justamente, o diagnóstico ele tem que ser estabelecido a partir de linhas bem desenhadas. Porque se eu tiver que fazer muito esforço para chegar no diagnóstico, provavelmente alguma coisa está errada. Então, o diagnóstico ele tem que ser caracteristicamente bem objetivo. Certo, pessoal? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica esse material, é bem simples, hoje são só 2 lâminas, fica bem rapidinho de ver. É interessante de olhar com calma os slides de novo. Tá? Esse material eu posso, inclusive, encaminhar para vocês através do representante de turma. Eu posso mandar os slides para vocês, tá? Porque
o tamanho do arquivo é um pouco grande, acho que fica mais fácil de mandar para o WhatsApp do que por e-mail. Então, eu mando para o representante e ele deve encaminhar para vocês durante o final de semana. Alguma pergunta?